Corpo escultural, perfeito, sinônimo de admiração por onde passa. Quem em algum momento da vida já não se comparou por não atingir o padrão estético tão explorado por mídias como TikTok, Instagram e campanhas publicitárias? Bom, essa comparação ela pode levar aos transtornos alimentares e com eles doenças sérias. Você sabia que um grupo de estudos aqui de São José se reúne para discutir e levar informação às pessoas sobre este assunto? Portanto, eu te convido a fazer uma reflexão e a participar desta conversa no Diálogos da Cidade de hoje. Eu recebo a nutricionista Natália Petri, integrante do Grupo Dieta, grupo interdisciplinar de estudos e transtornos alimentares, e da jornalista e pesquisadora Milena Pérez. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, Dani. Um prazer estar aqui falando sobre esse assunto. Bom, bacana. Agora, então, a gente vai começar já mostrando um dado da Organização Mundial da Saúde, né, que aponta que, pelo menos, a gente vai até colocar na tela, ao menos 10 milhões de brasileiros sofrem com transtornos alimentares e isso equivale a aproximadamente 5% da população, né? Se a gente parar para pensar, é bastante gente, né? Um número bem expressivo. E a maior parte dessas pessoas são mulheres, né? Cerca de 90% também, de acordo com o Instituto de Psiquiatria da USP. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esses dados. A Milena, inclusive, escreveu um livro, né, sobre o assunto. Você pode falar um pouquinho também desses dados. A Natália, também nutricionista, conta um pouquinho para a gente. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre transtornos alimentares, me falaram uma coisa que nunca saiu da minha cabeça, que esses dados que a gente tem são dados de transtornos que são notificados, né? Então, a gente tem já esse cenário que é super preocupante e provavelmente isso é muito maior, porque nem todos os casos são realmente notificados, né? E o fato de ser a maioria mulheres, né, afetadas por essas doenças, eu acho que tem com certeza tudo a ver com a cobrança estética que a gente vive todos os dias, né? Então, os dados falam por eles mesmos, mas com certeza tem mais gente que vive e às vezes nem sabe que passa por um transtorno alimentar, né? É verdade. Tem alguns autores que colocam que os quadros parciais, que seriam pessoas que têm alguns sintomas, né, algum sofrimento já com a comida ou com o corpo, eles refletem 5 vezes mais essas estatísticas. Então, bastante gente vivendo hoje com alguma questão com a comida, com o corpo. E acho que, como vocês estão colocando, né, essa questão muito ligada às mulheres, está muito ligado realmente à pressão estética que a mulher vive. Hoje a gente tem visto o crescimento em homens, inclusive também em diferentes faixas etárias, não só mulheres jovens, adultas ou adolescentes, a gente já vê quadros em criança, em idosos, mas ainda assim é mais forte em mulheres, em adolescentes, em mulheres jovens. Acredito muito por essa pressão que é maior sobre as mulheres, né? Tem vários autores que colocam que a moeda de valor da mulher é o corpo. Então, mesmo que ela conquiste diversas coisas na vida dela, né, o emprego, a casa, enfim, todas as realizações que ela pode ter, é muito comum até no consultório que se ela não tiver o corpo X, padrão, ela não sente que ela, né, chegou lá, que ela não se sente valorizada. Vocês estavam falando, né, sobre essa subnotificação, né, que os números provavelmente são bem maiores. Vocês acham que falta, de fato, mais informação, falar a fundo sobre este assunto? Aí eu até já emendo a pergunta para a Natália, foi muito por conta disso que vocês decidiram criar o Dieta? Conta um pouquinho de onde surgiu essa ideia. Isso foi realmente devido a essa necessidade de se falar sobre o assunto, né? Acho que hoje em dia todo mundo já ouviu falar em transtorno alimentar, ou grande parte das pessoas, mas ainda é muito comum não saber o que é, ou achar que transtorno alimentar é aquela pessoa, né, esquelética, que está desnutrida, ou aquela pessoa que vomita, e não necessariamente é isso, né? A pessoa ela pode viver outros sintomas de transtorno alimentar, como, por exemplo, viver fazendo muitas dietas restritivas, ou ter episódios em comer um exagero, né, que é o que a gente chama de compulsão alimentar, comer de uma maneira muito veloz, uma grande quantidade de comida, fazer exercício físico em excesso depois que comeu, é um sintoma, é um sinal. Então, tem vários sinais e sintomas que não são tão conhecidos.
e que acabam fazendo com que pessoas que vivam isso não busquem ajuda. E acho que uma outra questão importante também, que é bem preocupante, é que muitos sintomas de transtorno alimentar são confundidos com atos saudáveis de comportamento, né? Então, muitas vezes, até a pessoa buscar ajuda, demora muito tempo, porque até então ela foi muito reforçada, né? Então, aquela pessoa que está fazendo uma dieta muito intensa ou está fazendo um exercício físico exagerado todos os dias, né? Todo mundo elogia que está emagrecendo. Essa pessoa não come um doce, né? Que bacana, como ela é disciplinada, quando na verdade isso já pode estar sendo algo disfuncional. E você sentiu no seu consultório que na pandemia aumentou as queixas, pessoas chegando, mães, né? Você falou que está acometendo bastante criança, adolescente, mães também levando suas filhas. Sim, aumentou. Com certeza a busca aumentou muito. Não só de mulheres, mas realmente em relação a adolescentes tem crescido bastante. Crianças já vi alguns casos também. E eu acredito que a pandemia ela tem vários fatores que contribuíram para isso, né? Que é o fato de a gente ficar mais nas redes sociais, por exemplo, né? Então a gente acaba se comparando mais. Tudo é por meio do celular, né? Faz videoconferência, vai na escola por meio do computador, então você está o tempo todo ali muito exposto à imagem. Então eu percebi bastante um aumento e vários órgãos também, uma associação inclusive da Inglaterra que chama BEAT, ela colocou também um aumento bem expressivo da busca de pessoas por ajuda, por casos de transtorno alimentar. Milena, você como jornalista e pesquisadora, como você avalia como a mídia, como é tratado de uma forma geral esse assunto dos transtornos alimentares? A gente ainda tem na mídia uma forma de falar de transtorno alimentar sempre muito igual, né? Então, durante a pesquisa, eu fui atrás até mesmo de novelas, né, que já retrataram essa doença. E aí é sempre a bailarina, é sempre a modelo, é sempre a menina que é atleta e aí ela vivencia aquele ambiente onde ela é mais cobrada, né, um ambiente mais tóxico, e a partir daí ela desenvolve o transtorno. Mas não é só isso, né? Existe esse tipo de caso, mas os transtornos alimentares, eles podem atingir pessoas de diversos contextos diferentes, contextos sociais, corpos diferentes e muitas vezes até de uma maneira muito silenciosa, né? Por exemplo, a bulimia nervosa, é muito raro uma pessoa que tem essa doença ficar extremamente magra, né? Muitas vezes ela tem a bulimia acompanhada de uma compulsão alimentar. Então, ela tem vários episódios muito fortes de comer exageradamente e depois ela compensa isso de alguma forma. E ninguém repara que ela está emagrecendo. Então, para alguém perceber que essa pessoa está doente, está precisando de ajuda, demora muito mais tempo, é muito mais difícil. Então, a mídia realmente precisa falar mais sobre transtornos alimentares em diferentes contextos. Joia, a gente vai fazer só uma pausa rapidinho e daqui a pouco a gente volta com o Diálogos da Cidade para falar mais sobre os transtornos alimentares. Não sai daí que a gente volta já já. Volta e o assunto de hoje é bem sério e não tem nada de mimimi. Estamos falando sobre os transtornos alimentares. Eu recebo a nutricionista Natália Petri e a jornalista e pesquisadora Milena Pérez. Nos últimos meses, a gente tem percebido com mais frequência a volta das calças cintura baixa, que foi muito sucesso nos anos 2000. Esse termo na moda é conhecido como Y2K. E já tem causado bastante preocupação em relação ao culto excessivo da magreza, muito comum naquele período. Meninas, antes da gente começar a falar mais desse assunto, dessa moda, né, do Y2K, que tem voltado com tudo, eu queria que a gente falasse rapidamente sobre os transtornos alimentares, que são muitos, né? Quais seriam os principais? Eu já jogo essa pergunta para as duas, né? A Milena, na sua pesquisa do livro, e a Natália também. Quais seriam os principais? Porque talvez a anorexia e bulimia são as mais conhecidas, né? Isso. Diagnosticados, assim, né, no nosso manual de diagnósticos, nós temos os 3 grandes transtornos, que é a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar.
Mas nós temos também, tem crescido muito na literatura outros transtornos alimentares que possivelmente possam ser incluídos nesse manual e que a gente já vê no consultório, que é a vigorexia nervosa, que é uma questão muito ligada à massa muscular, né? A pessoa, ela se sentir sempre pequena demais, né? Ela quer crescer. Nós temos a ortorexia nervosa, que está crescendo bastante, né? Que é uma obsessão por ser saudável. É até um pouco um paradoxo, a pessoa ela quer tanto ser saudável que isso vira uma doença. Dentro disso tem o transtorno de imagem corporal também, e acredito que esses são os mais conhecidos, os mais vistos também no consultório. É legal falar que qualquer dificuldade, qualquer problema que a gente tem em relação à nossa autoimagem já pode ser um sinal, né? No livro eu conversei muito, entrevistei a Dayana Garbin, que tem um trabalho sensacional aí sobre a divulgação dos transtornos alimentares, os tratamentos, e ela conta que o transtorno dela foi caracterizado, né, quando ela foi diagnosticada, como transtorno alimentar não identificado. Então ela não tinha exatamente todos os sintomas para caracterizar uma anorexia ou bulimia, mas já era um transtorno porque ela tinha uma dificuldade muito grande em relação ao próprio corpo e na relação com a comida. Então a gente precisa ficar atento a todos os sinais. Bom, e eu comecei o bloco então falando, sabendo disso, né, dessa introdução de vocês, eu comecei o bloco falando sobre o Y2K, né, essa moda do início dos anos 2000 que tem voltado e também tem gerado preocupação. A gente separou aqui algumas imagens, né, de alguns looks até, de algumas roupas, calças, saias, cintura baixa, né, muito popular nas passarelas, né, que a gente tem visto. Vamos ver uma outra. Eu aproveito e pergunto para vocês, que tem gerado, né, muita preocupação, polêmica, mas ao mesmo tempo a gente vê muito se falar sobre diversidade. Inclusive algumas empresas no ramo da moda estão discutindo sobre isso. Vocês acreditam que realmente a gente tem andado a passos lentos ou seria uma falsa diversidade? Quem quer falar primeiro? Essa é uma ótima questão. Eu acredito que sim, né? Em grande parte, as empresas têm utilizado o termo diversidade por conta do próprio marketing, né? Para aumentar as suas vendas e tudo mais. Acho que tem essa parte. Mas eu tento ser otimista. Eu acredito que a gente está caminhando a pequenos passos, muito lentos ainda, rumo a ter um olhar mais diverso sobre os corpos. Então, no Instagram, hoje nós já temos, como a Milena citou, né, a Dayana Garbin, nós temos diversas outras, vamos dizer assim, influenciadoras, né, que têm corpos diferentes, que têm corpos maiores. Eu acredito que a gente está caminhando a passos lentos, mas pouco a pouco disseminando esse conteúdo. Ao mesmo tempo, né, como você mostra aí da questão das calças de cintura baixa, né, que tem voltando, eu acho que isso também reforça muito o quanto dentro das redes sociais tem crescido a questão do padrão de beleza, né? Como a gente está cada vez mais exposto a imagens, e aí a gente teve aí ano passado, ano retrasado, a tal da lipo LED, né? O pessoal fazendo lipo, e agora vem a cintura baixa para mostrar a lipo, né? Porque geralmente quem está postando foto com essas calças são pessoas que fizeram essa cirurgia. Então, ao mesmo tempo, nesse lado também tem crescido muito esse ambiente tóxico, né? De padrões de beleza. E, enfim, ainda é uma batalha que está longe de acabar, né? É uma batalha muito grande, porque por mais que a gente tenha todo esse movimento body positive, né? Pessoas que estão mostrando seus corpos gordos na internet, na mídia, e eu acho isso incrível. Eu acho que a gente precisa dar mais audiência para essas pessoas, inclusive, mas a gente ainda tem aí uma indústria farmacêutica, uma indústria da cirurgia plástica, onde é muito interessante que a gente odeie o nosso próprio corpo, né? Então, é muito interessante que a mulher queira emagrecer e tenha que pagar um médico e pagar um monte de remédio para poder perder peso. É interessante que a mulher queira colocar silicone ou diminuir a barriga, porque isso vai gerar dinheiro, né, para toda essa indústria. E não que seja um problema, né, as mulheres ou qualquer pessoa querer fazer cirurgia plástica, mas a gente precisa parar para pensar onde realmente é a nossa vontade e onde começa essa influência que vem da moda, que vem das redes sociais. A gente precisa ter bastante cuidado com isso.
E se, em falar, né, quando a gente fala também no Y2K, se a gente for ver há uns 10, 12 anos atrás, era um efeito um pouco contrário, né? A gente via que a moda eram corpos ainda magros, só com um pouco mais curvilíneos, né? E hoje a gente está vendo, igual em uma das imagens, né, a atriz Bruna Marquezine, personalidades como ela, Anitta, que eram mais conhecidas por ter um corpo um pouco mais curvilíneo, que também estão emagrecendo, né? Parece que seguindo essa tendência. Rapidamente para as duas, a gente está numa era que tem informação para todo lado, as pessoas têm mais acesso à informação de uma maneira geral. Como bater de frente com essa realidade também, conscientizar as pessoas nesse momento? Eu acredito que a gente precisa ocupar os mesmos espaços em que estão os conteúdos que cultuam a magreza, né? Na pesquisa do mestrado, que eu fui estudar o Instagram, a relação do Instagram com os transtornos alimentares, eu me deparei muito com isso. É muito difícil você fugir da forma que a rede social funciona, né? Da forma que a internet funciona. Então, os algoritmos ainda das plataformas vão fazer a gente receber mais daquele conteúdo que a gente já curte, já consome. E ainda, infelizmente, a gente consome muito conteúdo sobre dieta, sobre perda de peso não saudável, né? Mas eu acredito que, por mais que seja difícil resistir, a gente também precisa ocupar esses mesmos espaços com um conteúdo mais construtivo, mais positivo sobre amor próprio. Rapidamente, antes da gente chamar um intervalo, quer fazer uma pontuação, Natália? Eu concordo com a Milena. Eu acredito muito que a gente precisa estimular o pensamento crítico das pessoas, né? Como a Milena colocou antes, assim, não tem problema nenhum a pessoa querer emagrecer, querer fazer uma cirurgia, querer mudar o corpo dela, mas é importante a gente entender os porquês do nosso desejo, ainda mais se a gente vai, né, se submeter a alguma cirurgia, algo nesse estilo, né? É interessante a gente olhar para os nossos reais, o que está por trás do meu desejo, né? O que eu estou buscando com isso? É a felicidade, né? A sensação de aceitação. E eu busco muito fazer eu vou muito por essa linha, até no meu consultório, na minha rede social, que é o Instagram de Bem com Meu Prato, que é estimular o pensamento crítico. Começar a criticar um pouco a mídia, as propagandas, buscar entender, né, o que tem por trás dessa propaganda, né? Por que isso vende? Por que essa magreza vende? Por que a nossa moeda de valor como mulheres é o corpo? Por que a gente só é reconhecida como, né, como um objeto? Então, eu busco estimular muito esses pensamentos e também habitar esse espaço e trazer informação de qualidade sobre a alimentação, de que pão não é um vilão, né? Pão não engorda, arroz não faz mal. Tudo isso pode fazer parte, deve fazer parte, né, da nossa alimentação. Tá, joia. A gente vai fazer mais uma pausa, a nossa última de hoje. E daqui a pouquinho a gente volta com Diálogos da Cidade. Estamos de volta com Diálogos da Cidade e nesse terceiro e último bloco a gente vai repercutir um pouquinho sobre as redes sociais, né? Que agora, né, estão cada vez mais com tudo, é também uma ferramenta de trabalho para muita gente, mas também é um instrumento que pode ser muito perigoso, né? Quando a gente fala de transtornos alimentares, de comparação. Eu queria fazer a primeira pergunta para a Milena, né? No seu mestrado você estudou um pouquinho sobre isso, né? Fez um paralelo ali das redes sociais, os perigos dela para essa doença. Conta um pouquinho para a gente. Tá, eu estudei especificamente o Instagram e eu acho que é mesmo a principal plataforma hoje por conta de ser muito de imagem, né? Fotos e vídeos, e aí a gente fica ali o tempo todo se deparando com a vida de outras pessoas e se comparando o tempo todo, sendo que o que a gente está vendo, na verdade, é o que a pessoa quis mostrar, né? Que pode ser editado, enfim. Mas o próprio Instagram hoje ele tem uma política de saúde mental. Então, por exemplo, se você coloca #bulimia para pesquisar, ele vai, antes de te dar os resultados, vai te dar ali uma mensagem perguntando se você precisa de ajuda, né? Ele te direciona para alguns canais ali que você pode conversar com alguém. É interessante, né? Mas eu acho que ainda é muito pouco, porque a gente pode simplesmente colocar que não e continuar tendo acesso ali a esse tipo de conteúdo. E também tem muito conteúdo que não é marcado por uma #anorexia, #bulimia, né? É um conteúdo ali
que a gente está falando de que o corpo magro é melhor que um corpo gordo, e isso é muito preocupante, né? Então, eu acredito que a gente precisa mesmo saber como olhar para o Instagram, né? Saber a hora de parar. Hoje a gente consegue ter uma noção da quantidade de tempo que a gente fica online na plataforma. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas, se parar para olhar, vai se assustar, né? A gente fica muito tempo ali rolando o feed. Então, a gente precisa começar a ter mais esse autocuidado também, para conseguir filtrar o que interessa e não interessa para a gente. Porque com certeza influencia, né? Consumir esse tipo de conteúdo influencia muito. A Natália comentou do Instagram dela e eu acho isso fantástico, né? Trazer esse conteúdo, por exemplo, de que o pão não é o vilão. E a gente tem aí esse conteúdo super legal que ela está fazendo, competindo com algumas influenciadoras que falam que trabalham com nutrição e dizem que é melhor cuspir o pão e não engolir, para não engordar. Então, a gente tem os dois tipos de conteúdo. Esse conteúdo acaba mais negativo, viraliza mais, infelizmente. Então, a gente precisa fazer a nossa parte de saber o que consumir, o que pesquisar na plataforma. Você faz uma colocação, justamente falando do seu Instagram? Eu acredito que o conteúdo que a gente consome, né, principalmente nas redes sociais, que é algo ali que a gente está muito exposto, ele vai se infiltrando na nossa cabeça, né? Então tem até alguns autores que colocam que as imagens que a gente está o tempo todo se expondo, elas vão virando o nosso padrão de referência. Então, às vezes, a pessoa ela segue ali, né, algumas pessoas que ela gosta, achando que é uma coisa inocente, né, por curiosidade, mas aquilo não é tão inofensivo. Aquelas imagens, por exemplo, você segue vários perfis, todos com o mesmo tipo de corpo, né? Sempre pessoas brancas, com corpo malhado, super magras. Aquilo vai ficando na sua cabeça e quando você olha no espelho, você inconscientemente se compara, se sente satisfeito. Junta ainda os discursos que também são divulgados, né? Que é só você fechar a boca, ou não coma isso. E isso faz parte também de um adoecimento. Então, é muito, como eu falei antes, né, é muito importante o senso crítico. Uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, que é importante a gente se perguntar por que eu estou seguindo diversos perfis. Né? Se pergunta com curiosidade, assim, me acrescenta ou me prejudica? É o que eu falo, assim, de fazer um detox. Se for para fazer um detox, que seja esse, porque na alimentação não existe essa coisa de detox. Mas na rede social a gente pode e deve constantemente filtrar, assim, isso não está me fazendo bem, vou ocultar, vou parar de seguir, porque é um conteúdo que a gente está exposto o tempo todo, praticamente, né? Vocês falaram dessa autocrítica, desse autoconhecimento também, e é importante que cada pessoa, eu acho que o autoconhecimento ele é importante também, porque cada pessoa também, né, tem o seu padrão, então, assim, você vai se comparar, mas são padrões diferentes, cada pessoa tem um estilo de corpo, então é assim, não vai chegar no padrão, né? Vai fazer mal, ela vai tentar chegar aquilo, vai acabar fazendo mal, por isso é importante o autoconhecimento também, né? Sim, e tomar cuidado que com isso que a gente vê, muitas vezes, nem a pessoa que aparece ali magra é daquele jeito, né? Então são padrões realmente inalcançáveis, que nem quem tá ali alcançou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e também saber que ser saudável, né, não é só para quem é magro, não é só para quem é rico. Né? Tem uma pesquisadora, a Joana de Vilhena, ela tem um livro que é resultado do pós-doutorado dela, chama Com Que Corpo Eu Vou? E ela estudou as mulheres nas comunidades do Rio de Janeiro e as dificuldades que elas têm com o próprio corpo também. E ela fala, né, produto fitness não sobe o morro. Então, a gente tem hoje também essa indústria aí dos produtos saudáveis, dos produtos fitness, e a gente acha que precisa daquilo para a gente poder se sentir bem, emagrecer. E não, a gente pode ser saudável com o corpo que a gente tem, né? Acho que a Natália pode falar até melhor sobre isso. Falando de rede social, a minha ideia com a rede social é muito a saúde. Como profissional de saúde, eu penso em promover informação a respeito de saúde, né? E saúde não é magreza. Saúde vai, inclusive, respeitar o corpo de cada pessoa, o padrão de cada pessoa, a genética de cada pessoa. Então, eu busco sempre promover a ideia de que todo mundo pode se alimentar bem e no sentido, assim, de que se alimentar bem não é comer produtos fitness, né? É uma alimentação que vai conversar tanto com as individualidades da pessoa, com as questões financeiras. Em geral, uma alimentação simples, né, que não é aquela alimentação tão cara, né, como os produtos mais fitness e tal.
Então eu penso muito em promover essa ideia, que é a ideia de saúde. Né? E não é, hoje em dia está muito grudado, né? A saúde é emagrecer. E não necessariamente. Né? Você pode ser saudável em diversos tipos de corpos. E até tem uma linha que eu trabalho que chama Saúde em Todos os Tamanhos, que coloca não só que todas as pessoas em diversos tamanhos podem ser saudáveis, mas pessoas em todos os tamanhos podem buscar saúde. E isso não necessariamente envolve emagrecer. A gente pode buscar saúde olhando para o nosso sono, para a nossa alimentação, para um exercício físico prazeroso, para o autoconhecimento. Então, isso é buscar saúde. Para as duas, por que é tão difícil se autoaceitar? Bom, para mim, porque a gente tem muitos fatores externos falando para a gente não se aceitar. Mas se a gente conseguir quebrar essas barreiras e olhar para dentro, a gente vai encontrar tanta coisa boa que vai ser quase impossível não se aceitar. Natália? Muito bacana. Acredito que é um remar contra a maré. Né? A gente está imersa numa cultura em que a gente nasceu ouvindo que se você não for magra, você não vai casar, se você engordar, ninguém vai te querer, e que você tem que ter o corpo X, e que você tem que comer de uma maneira X. Então, é muito difícil duvidar disso, né? São crenças, a gente cresce acreditando nisso. E é uma crença muito profunda, né? Então é difícil de quebrar isso e ver além. É um remar contra a maré, mas é um trabalho muito libertador, quando você começa a finalmente entender que o seu valor não está no seu corpo, né? O seu valor é muito além disso e que independente do corpo que você tem, você não deixa de ter valor. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, assim, só o fato da gente estar aqui, nasceu, estar aqui no planeta, isso já te faz uma pessoa de valor. Você não precisa ser magro para se sentir disciplinado, se sentir uma pessoa de caráter. Né? Isso são crenças que a gente vai internalizando. Perfeito. Meninas, infelizmente o nosso tempo já acabou. Eu queria que rapidamente vocês querem deixar algum contato para quem se interessou, queira acompanhar um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês. A Natália tem o @de bem com meu prato, né? A gente Isso. depois vai aparecer o GCzinho aí na sua tela. Tem mais algum outro do Grupo Gieta também, né? A gente também tem o Instagram do nosso grupo de profissionais aqui do Vale do Paraíba, que é @Grupo Gieta. E também tem lá no nosso Instagram, você pode acessar o nosso site, o nosso e-mail, e acompanhar o nosso trabalho todo por lá. Bacana. Milena deixou um e-mail, né? Caso alguém queira saber mais sobre o livro, sobre sua pesquisa. Eu até Inclusive, ela trouxe o livro, né? O livro aqui. Se alguém se interessar em ler, pode me mandar um e-mail que eu envio o PDF. Eu acho que a gente precisa compartilhar informação mesmo sobre isso. Sem dúvida. Meninas, mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigada. Pela presença. E o Diálogos da Cidade fica por aqui. Não se esqueça, para conferir este programa na íntegra e todo o nosso conteúdo, é só acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/câmara SJC. Até a próxima!